Tô sem fone, viu? Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Mirela Freire, nutricionista, e hoje eu estou aqui em mais uma edição do Festival Costume Saudável, esse ano nesse formato online, né, remoto, porque é o que o momento pede, então vamos participar, cada um na sua casa, aproveitando cada minuto, né, de tanta informação legal, de tanto profissional capacitado e muita coisa que contribui para que a gente tenha uma saúde melhor e uma qualidade de vida melhor. Então, para mim é uma honra estar mais um ano podendo contribuir, né, com esse festival, como eu falei, já virou tradição em Fortaleza. E o tema que eu trouxe hoje para vocês é um tema que eu considero muito importante para que a gente realmente tenha uma saúde de forma integral, de forma plena, que é sobre a nossa digestão, né? Sobre o nosso sistema digestório. Então, eu trouxe para vocês dicas práticas de como ter uma boa digestão, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. Por que que eu escolhi esse tema? Porque é um dos temas, né, que eu mais recebo queixa na minha prática clínica, no meu consultório. Acredito que uma média de 80% dos meus pacientes tem alguma queixa relacionada a uma má digestão, a um processo digestivo comprometido, com algo errado aí na digestão. E também uma coisa que eu costumo falar, que se você não tem uma boa digestão, você também, consequentemente, provavelmente, não tem uma boa saúde. E vocês vão entender por que que eu falo isso e por que que isso para mim é uma grande preocupação, né? O nosso sistema digestório, ele tem basicamente 7 funções super importantes, tá? Vou falar um pouquinho delas, depois eu vou falar de alguns problemas comuns e vou terminar com algumas dicas. E aí, no final, tá? A gente tem 30 minutos de live para falar de um tema super complexo. Fiz até um roteirinho aqui para não esquecer nada. Mas aí, no final, a gente vai abrir para algumas perguntas, tá? Para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Nosso sistema digestório, ele é responsável por fazer nossa digestão, nossa absorção, nossa excreção, nossa detoxificação, né? Ele também tem papel imunológico, neurológico e endócrino, ou seja, ele também produz hormônios importantes. Então imagina a importância da gente manter todas essas funções íntegras, funcionando adequadamente e promovendo saúde para a gente, né? É, é muito comum eu me deparar com queixas, principalmente, eu até essa semana fiz uma enquete, né, nos meus stories, perguntando sobre os hábitos que as pessoas têm enquanto que elas estão comendo, né, se elas costumam mastigar bem, se elas tomam líquido, né, se elas costumam tomar remédios para aliviar algum desconforto, né, digestivo, e foi unânime a queixa de, que é muito comum também, que é a maioria mesmo na minha prática, de estufamento, empachamento, má digestão, né? O que acaba levando as pessoas muito a recorrer a certos tipos de medicação, né? Tudo começa, gente, numa coisa muito simples e muito fácil de fazer, mas que infelizmente não é muito valorizado, que é a mastigação.
às vezes, né, já virou até uma coisa meio desprezível, assim, né? Mastiga bem, mastiga várias vezes, né? E eu percebo que as pessoas não dão muito valor a esse tipo de conselho, mas se eu disser para vocês que é aí que tudo começa a desandar, porque já na boca, né, junto com a saliva, a gente tem a produção de enzimas que já começam a digerir os carboidratos e parte das gorduras. Só para vocês terem uma ideia, a mastigação junto com a saliva, a gente produz uma média diária de 1 litro a 1,5 litro de saliva por dia. Né? Então é preciso mastigar para dar tempo dessa saliva ser produzida e começar aí o processo da digestão de forma adequada. Alguns hábitos, né, que aí já no início podem começar a comprometer a nossa digestão. O consumo de líquido, né, em grande quantidade durante. Muita gente pergunta, faz mal mesmo, né, tomar líquido durante a refeição? O que é que pode acontecer? A gente nunca pode generalizar, porque as pessoas são diferentes, né? Existe a questão da individualidade bioquímica. Mas para a maioria, o que é que pode acontecer? Quando a gente toma líquido durante a refeição e mastiga de forma apressada, ou não mastiga de suficiente, ou também come num ambiente estressor, com muito barulho, né, com distrações, televisão, celular, tablet, né? Então, assim, a falta de uma mastigação adequada, com o excesso de líquido na refeição, pode alterar a nossa acidez, né, no estômago, nosso pH gástrico, que é importantíssimo para a gente começar uma boa digestão de proteínas, principalmente, tá? Então, quando isso acontece, quando a gente toma muito líquido, não mastiga de forma adequada, a gente altera esse pH, essa acidez, que é tão necessária para ativar a enzima responsável pela quebra das proteínas. Né? Essas proteínas, quando mal digeridas, elas chegam lá no nosso intestino num tamanho que a gente chama de macromoléculas, que não são reconhecidas, e aí começa a ativar o nosso sistema imunológico. E aí vem a questão das hipersensibilidades alimentares, das alergias. Você começa a iniciar um processo que você estimula um processo inflamatório e muitas vezes imunológico. Né? E aí vem algumas condições também clínicas que vou ensinar vocês a reconhecer. Quando isso acontece, que a gente altera essa acidez do nosso estômago, né, e quando ele não está adequado, que geralmente a gente desenvolve uma hipocloridria, uma baixa acidez. Essa acidez ela é necessária para a quebra das proteínas. Como é que a gente sabe, Mirella, se eu tenho uma. Como é que eu sei se eu tenho uma hipocloridria ou uma hipercloridria, que é um excesso? A gente tanto pode ser um excesso na produção de ácido como uma falta. A maioria das pessoas hoje se encaixa na falta dessa acidez, na baixa dessa acidez, não no excesso. As pessoas que têm um excesso, elas têm uma digestão geralmente muito boa, muito rápida, principalmente proteica. São pessoas que às vezes elas podem sentir dor em jejum, mas essa dor é aliviada pela comida, quando ela come. E pode acontecer um pouco de azia e alguns arrotos. Na hipocloridria, quando você tem uma acidez alterada para menos, você também pode arrotar muito. Você pode também ter azia, mas você tem dor ou desconforto quando você come e não em jejum. E outra coisa, você tem dificuldade de digerir, principalmente alimentos proteicos. Né? Então, isso é o que difere uma baixa acidez de uma hiperacidez. Como o mais comum é a gente ter uma baixa acidez, né? Como é que a gente pode intervir e melhorar isso? Isso é o que atinge a maioria das pessoas. A gente pode introduzir alguns temperos que vão melhorar a produção de ácido, como gengibre, alecrim, alho. A gente pode introduzir, isso serve para os dois casos, o aloe vera, que é um fitoterápico, uma das ações é regular a nossa acidez. Então, se você está em hiper, ele reduz, se você está em hipo, ele aumenta. O aloe vera é muito interessante para essas situações de alteração do pH do estômago.
Que mais que a gente pode colocar aí? A gente pode adicionar limão nas refeições, aumentar a acidez dessa refeição. Por isso que algumas pessoas, às vezes, inconscientemente, elas dizem, eu tenho uma necessidade de colocar água com limão, de tomar suco de limão, de adicionar limão. Isso é bem comum, tá? Isso pode ser um sinal de que você tem uma necessidade de estar acidificando, porque você tem uma baixa acidez. Né? Então, a hipocloridria é uma condição muito comum que compromete a nossa digestão, nossa acidez e acaba gerando algumas doenças. Inclusive, né, uma condição que hoje as pessoas também desenvolvem muito e têm dúvida em saber o que é a tal da disbiose, né? Essas alterações na acidez pode fazer também com que a gente tenha fermentação de bactérias no intestino, alteração da nossa microbiota. Imagina que o alimento chega num tamanho maior, mal digerido, em pedaços não adequados, e isso vai fazer com que a nossa microbiota, nossas bactérias, nossos micro-organismos que habitam, que moram no nosso intestino, fermentar. Geralmente essa fermentação ela não é interessante, né? Ela provoca muito estufamento, muito empachamento. E essa condição de desbiose, ela pode estar associada também a algumas doenças intestinais, como por exemplo, a síndrome do intestino irritável, as esofagites, né? Quando a gente fala em digestão, gente, uma coisa que a gente precisa lembrar é que a gente tem um tubo que começa na boca e termina no ânus, né? Aí tem várias, aí tem as mucosas, os órgãos, né? Estômago, vem esôfago, vem estômago, vem intestino, mas existe uma ligação, né? A gente chama o trato digestório, ele é bem complexo. É por isso que eu falei, sempre começa já na boca. E a gente tem que cuidar dele desde a hora que começa. Entrou o alimento até a hora da saída desse alimento. A gente tem que prezar por bons hábitos para que todas as etapas da nossa digestão aconteçam de forma adequada, né? Desde a mastigação, passando principalmente pela absorção e no final a questão da excreção, que são as nossas fezes, as nossas evacuações, que é uma coisa também muito comum, a queixa de constipação, né, de não ter uma frequência evacuatória, de não fazer cocô, né, como se deve fazer. A gente, por exemplo, as pessoas às vezes falam muito assim, por exemplo, eu não vou todos os dias ao banheiro, eu vou dia sim, dia não. A gente também precisa avaliar a qualidade dessas fezes, né? Tá bom, você não vai dia sim, dia não. Mas quando você vai, como que é o seu cocô, né? Você sente alívio? Como se fosse tudo, esvazia, você tem sensação de esvaziamento completo? Você evacua sem esforço, sem tomar laxante, suas fezes saem inteiras, marrons, como se fosse uma banana, né? Essa é a evacuação perfeita, né? Quando é que a gente sabe que está errado? Quando você passa mais de 48 horas sem evacuar, quando o seu cocô sai em forma de bolinhas ou em fezes partidas, né? Ou você precisa fazer muito esforço, e quando você não tem sensação de esvaziamento completo, você sente que não foi tudo, né? Você fez cocô, mas você sente que ainda tem. Quando você precisa, às vezes, de uma urgência em evacuar, e até quando você oscila. Ora você tem urgência, tem uma diarreia, ora você passa 2, 3 dias sem evacuar. Inclusive, isso é um dos sinais muito comuns na síndrome do intestino irritável, que é uma condição que eu estou achando cada vez mais comum hoje em dia, né? Por que que a gente desenvolve isso, né, Mirella? O que que acontece? Por que que acaba desenvolvendo desbiose, intestino irritável? Uma outra condição que a gente chama também que é o supercrescimento de bactérias no intestino, que acabam fazendo a gente ficar estufada. Geralmente, por que que a gente desenvolve isso? Má alimentação rica em alimentos industrializados, em farináceos, em açúcares, carboidratos simples, né, farinha branca, doces mesmo, muitos produtos que a gente chama produtos de padaria, né? Uso, às vezes, de antibióticos, de corticoides, pouca ingestão de água e de fibra na alimentação,
Que mais? Estresse crônico também, né? Como que a gente pode corrigir isso, então? Consumindo pelo menos 3 porções de fruta ao dia. Um prato daqueles pratos rasos de vegetais, crus e cozidos, todos os dias. E pelo menos 3 vezes por semana, os alimentos do grupo das leguminosas, que é feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, né? Além disso, também, porção de proteína animal. E como é que a gente faz para favorecer essa digestão depois que a gente já está, já tô ruim, já tô fermentando, meu intestino não tá bom, eu alterno, a hora eu prendo, a hora eu solto, fico com muitos gases, fico estufada. Além dessas dicas que eu dei, existem muitos fitoterápicos, né? Eu já falei do aloe vera aqui, já falei do alho, já falei do gengibre, mas existem outras coisas que podem ajudar também, tá? O óleo de orégano. Eu não tô falando, gente, de óleo essencial, tá? Eu tô falando de óleo em cápsulas, óleo mesmo. Alguns chás, alguns fitoterápicos em forma de chá são muito, mas muito mesmo benéficos e vocês têm que introduzir no dia a dia de vocês. São coisas simples, fáceis, baratas que vocês podem fazer em qualquer lugar. Então, anotem aí os chazinhos que podem ajudar muito o processo digestivo de vocês, tá? Chá de hortelã, chá de alecrim, chá de anis estrelado, sálvia, erva doce, erva cidreira, canela em pau, que mais? Falei alecrim já. Então, eu tô falando chá, gente, por uma maneira didática, tá? Mas o certo seria eu falar infusões. Porque chá mesmo, a gente só chama de chá. Tudo que vem da folha da Camellia sinensis, que é o chá verde, o chá preto, o chá branco, o chá vermelho, o oolong. Esses são os chás. Quando a gente está falando, né, de outras folhas ou de outras partes da planta, quando são flores e outras folhas, a gente chama infusões. Quando são partes mais duras da planta, como as raízes, os caules, as cascas, aí a gente chama decocção, que aí você precisa ferver, deixar fervendo, e é uma outra forma de preparação, tá? Mas estou falando chazinhos aqui, porque eu sei que é o que todo mundo entende e o que todo mundo fala, né? Então, introduzam chás, se possível, se gostarem, se terem necessidades, espremam limão sobre a comida. O ideal é evitar líquido nas refeições, mas se você tem alguma dificuldade, não gosta de chá, coloca 2 dedinhos de água, espreme o limão na água e toma antes de comer, tá? Para já ativar a acidez. O que mais que vocês podem fazer? O aloe vera, ele tanto pode ser tomado em jejum, mais ou menos 50 ml, como ele pode ser tomado 10 minutos antes de cada refeição principal, em torno de 2 colheres de sopa. Tá? Isso aqui eu falando de uma forma bem geral. Claro que a gente, às vezes, cada caso é um caso e a gente precisa individualizar, né? Mas eu tô aqui para dar as dicas práticas mesmo, para vocês conseguirem melhorar a digestão de vocês, consequentemente também tentar melhorar a evacuação, a nutrição e lá no final de tudo melhorar a saúde geral de vocês. Só para vocês terem uma ideia, até quando a gente vai tratar doenças autoimunes ou outras condições clínicas, a gente começa se preocupando com a digestão desse paciente. É o primeiro ponto que a gente vai corrigir, trabalhar e se preocupar em fazer da melhor forma possível é a digestão. Por quê? Porque é na digestão que a gente começa muitas vezes a ativação do sistema imunológico, né, que foi o que eu falei lá no começo. E isso a gente não quer, né, que seja hiperativado, tá? Não é porque é a imunidade que a gente tem que estar hiperestimulando, a gente tem que estar sempre tendo ela de forma modulada, né? Deixa eu só ver se eu não esqueci nada aqui para falar para vocês. Eu dei uma boa resumida. E como é que a gente suspeita que a gente não está tendo uma boa absorção dos nutrientes, né? A gente tem alguns problemas digestivos e não sabe se o que a gente come está sendo realmente aproveitado, né, pelo nosso organismo. Primeiro, são esses sintomas de má digestão que eu já falei. Outro sintoma, outra característica são fezes muito volumosas, né?
unhas fracas, queda de cabelo, anemia, muitas vezes, né, por uma má absorção ou outras carências nutricionais. Quando a gente tem também aquelas ondulações nas unhas, sabe aquelas unhas super estriadas? Aquilo também pode ser um sinal de má absorção de nutrientes, tá? É muito importante também a gente ver a questão do nosso zinco. É um mineral muito importante para uma produção adequada de ácido pelo estômago e que muitas pessoas têm deficiência de zinco. É um mineral que é comum a deficiência e que não é tão fácil assim a absorção dele, o aproveitamento. Muitas vezes a gente precisa suplementar, tá? O zinco. Como é que a gente melhora a nossa excreção, nossa evacuação, né? O nosso cocô mesmo. Como é que a gente melhora? Gente, assim, a gente, a gente não tem que ter vergonha de falar cocô. Não é um nome feio, não é uma coisa feia. Às vezes isso a gente começa na infância, né? Muitas vezes, assim, ser bloqueado nesse sentido. Então, não é para ter vergonha de falar, tá? A gente precisa, para melhorar, comer mais fibras, beber mais água, muitas vezes usar algumas enzimas digestivas. Aí as pessoas me perguntaram, ai, quais enzimas? Normalmente, eu às vezes preciso manipular, mas a gente tem alguns alimentos que são fonte de enzimas digestivas e que ajudam muito na quebra das proteínas, que eu já falei que é super importante. Então, vocês podem adicionar após a refeição, as grandes refeições, ou mamão, ou abacaxi, ou kiwi. Tá? São frutas que têm enzimas digestivas e que ajudam muito na digestão proteica. E isso é muito importante para evitar situações de desbiose, né? De má absorção, de fermentação. Uma coisa muito importante é retirar da alimentação os alimentos que a gente sabe que não faz bem para a gente, né? Então, se você percebe que algo que você come não te faz bem, te deixa estufado, né? Você precisa. A notícia é triste, porque geralmente são esses alimentos que a gente mais ama e que a gente consome de forma crônica. Mas você precisa retirar por pelo menos 45 dias, tá? Então, por mais, gente, eu vou falar uma coisa muito importante aqui. Por mais que existam testes de alergias super modernos, caríssimos, o padrão ouro, o mais simples, o mais fácil, o mais barato, é você excluir da sua alimentação o que você percebe que lhe faz mal. Observar os sintomas por pelo menos 45 dias, de 30 a 45 dias. Depois você vai reintroduzir e observar novamente. Ai, Mirella, sempre que eu retiro eu fico ótima. Quando eu reintroduzo, eu sinto tudo de novo. Você ainda não está preparada para reintroduzir. E quando você reintroduzir, nunca mais reintroduza de forma crônica. Como é de forma crônica? É todo dia, toda refeição. Quando você reintroduzir e perceber que você ainda está sensível a esse alimento, você vai introduzir, consumir um dia, 3 dias não. Um dia, 3 dias não. 3 dias não. Isso a gente chama de fazer um rodízio alimentar, né? E às vezes você precisa excluir tudo, aí introduz um tipo de alimento, observa. Então, isso é um trabalho que vocês mesmos podem fazer. Eu acho que esse teste é também uma ferramenta de autoconhecimento. Tem gente que fala assim, ai, mas eu vou ficar muito restrita, privada de tudo. Não, gente, eu acho o contrário. Eu acho que se a gente conhecer o que nos faz bem, o que nos faz mal, ter liberdade de escolher como a gente quer conviver e viver. Porque só quem tem sintoma gástrico, digestivo e intestinal sabe o que é não ter vida social, não poder viajar, não poder muitas vezes desfrutar de momentos de alimentação, de confraternização em família, porque passa mal, porque tem que correr para o banheiro, e isso é muito conveniente. Então, você se conhecer, conhecer o que lhe faz bem, o que você pode comer, o que você não pode, isso é liberdade, isso não é prisão, tá? E muitas vezes a gente precisa aceitar a nossa condição
de que algo não nos faz bem. Às vezes você não nasceu para comer determinados grupos alimentares ou um tipo de alimento, né? Algumas doenças, por exemplo, a doença celíaca, a pessoa não pode comer glúten, né? E ela precisa aceitar essa condição para ela ter saúde, viver bem e não desenvolver outras doenças. Isso não é o fim do mundo, né? Isso é apenas uma coisa que você precisa ver alternativas, outros caminhos, e eles existem, né? A gente só precisa estar disposto e ter disciplina, né? Para ter saúde, gente, para viver bem, ter qualidade de vida. Uma das coisas que a gente precisa ter é a disciplina, né? Para muita coisa na nossa vida, para a gente ter sucesso, a gente precisa ter disciplina, né? Na alimentação não é diferente. Né? Vamos pensar aqui comigo que os alimentos a gente coloca para dentro do nosso corpo todos os dias, várias vezes ao dia. Então, eles têm um potencial muito grande de nos fazer muito bem e promover saúde, ou de nos fazer muito mal e promover doenças, né? E a escolha é nossa. A escolha é nossa e é diária, né? É, eu, eu acho que era isso. Acho que não esqueci de nada. Não esqueci de nada. Vamos lembrar sempre da boa mastigação, de não abusar. Uma coisa importante que eu não falei, mas é o abuso que as pessoas fazem hoje das medicações para, vamos dizer assim, para a má digestão, né? Que são os prazóis da vida, que eles têm uma ação em reduzir a nossa acidez, né? Nossa acidez gástrica e intestinal. E assim, eles podem até aliviar alguns sintomas num primeiro momento e até podem ser indicados no primeiro momento, mas eles não são medicamentos para você passar o resto da sua vida recorrendo aquele remedinho sempre que você vai passar mal ou quando você vai comer tudo que não deve em grandes quantidades. É assim, definitivamente, esse não é o papel desses medicamentos. O ideal é que você trate a causa do problema. O que está fazendo você ter azia, refluxo, má digestão ou estufamento, né? E aí você vai na raiz do problema, porque essa classe de medicamento ela vai promover um certo alívio. Paralelo a isso, os efeitos colaterais na nossa saúde e não vai lhe tratar, né? E aí eu pergunto, você quer apagar incêndio, assim, né? Ou você quer resolver, né? E eu vou deixar aí a escolha de vocês. Tem como tratar? Definitivamente tem. Eu garanto a vocês que uma boa alimentação, mudança de hábitos no estilo de vida, essas dicas que eu dei, elas ajudam muito, muito, muitas vezes é a solução, tá? Para tratar todos esses problemas. Então, acho que eu fiz aqui um exemplinho de cardápio para uma boa digestão. Seria os chazinhos digestivos, moderar na quantidade de carboidrato, principalmente os refinados, que são os que fermentam, né, os açúcares, vegetais, frutas, leguminosas, as oleaginosas também, que são as sementes, as castanhas, né? Usar boas gorduras, como o azeite, como o óleo de gergelim, um pouco do óleo de coco também. Limão, enzimas digestivas, aloe vera e, às vezes, não nesse primeiro momento, quando vocês estiverem com muita fermentação, com muito estufamento, a gente não entra geralmente no início nem com probióticos e nem com pré-bióticos, tá? Geralmente a gente deixa isso para uma segunda fase, depois que a pessoa já não está estufando tanto, tá? Eu acho que a gente já pode abrir para perguntas, não sei se eu tenho tempo ainda. A equipe aí do. Acho que eles não vão mais deixar, né? Gente, mas ó, abriram aí os comentários, eu tô aqui à disposição. Mas independente do nosso tempo também, vocês podem me mandar perguntas, tá? Pelo meu Instagram, pelo inbox, que eu vou responder a todo mundo com o maior prazer. Eu tô aqui para ajudar mesmo, tá? Obrigada. Obrigada de saber que você ia estar aí. Obrigada, gente, pela participação de vocês.
Obrigada a toda a equipe do Festival Costume Saudável, dos Mercadinhos São Luís. Obrigada pelo convite. Tamo junto e eu desejo para vocês todo o sucesso do mundo em mais uma edição, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.